Fala, nação! Estão deixando a gente sonhar. Terça-feira, jogo de 6 pontos contra o Fortaleza. E vamos secar Atlético Goianiense e Palmeiras, Botafogo e Vitória. Porque se Botafogo perder, Palmeiras também perder, o campeonato fica todo aberto. E aí, o Flamengo ganhando e fazendo o seu papel contra o Fortaleza, entra de vez na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras fazendo de tudo para perder. E o Flamengo aí podendo sonhar com esse título. Nosso estádio, ontem foi apresentado o projeto, ficou maravilhoso. Será que vamos ter esse orgulho? Vamos falar sobre ele. Europa observando de 3 a 4 atletas rubro-negros, isso mesmo. E que data especial é esta de hoje? Dia 23/11, o bicampeonato da Libertadores da América. Vamos falar sobre isso, tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Ontem o Fortaleza empatou em 2 a 2 com o Fluminense. E o Flamengo vê esse jogo de terça-feira contra o Fortaleza, um jogo de 6 pontos. Isso tudo porque o Flamengo vencendo o Fortaleza chegará a 65 pontos e toma a terceira posição do Leão do Pici. Isso mesmo, Flamengo aí contra o Fortaleza na terça-feira faz um jogo de 6 pontos. O Flamengo vencendo pode ultrapassar o Leão do Pici. E aí, se Atlético Goianiense venceu o Palmeiras e o Vitória ganhar do Botafogo, o Campeonato Brasileiro fica todo aberto. Isso tudo porque o Flamengo vai a 65, se vencer o Fortaleza. Palmeiras fica estagnado no 67, se perder para o Atlético Goianiense. Botafogo fica estagnado no 69, se perder para o Vitória. E no dia 26 tem Palmeiras e Botafogo. Aí torcer por um empate e o Flamengo vencendo o seu próximo jogo, que seria contra o Internacional. Tudo aí fica bagunçado. Mas o Flamengo tem que fazer a parte dele. Terça-feira vencer o Fortaleza, que o campeonato aí, se acontecer do Palmeiras perder para o Atlético Goianiense e do Botafogo perder para o Vitória, ou até mesmo empatar com o Vitória, né, o campeonato fica todo aberto. E aí estão deixando a gente sonhar. Temos que aguardar. Vamos fazer o nosso papel. Temos que ganhar todos os nossos jogos que restam. Se acontecer aí o tropeço dos líderes e eles não quiserem o título, nós queremos. Então vamos aguardar. Temos chance. Ontem o resultado deixou tudo em aberto para a gente aí, pelo menos beliscar uma segunda posição, que era o que o orçamento estava estipulado. Estava estipulado no orçamento, melhor dizendo. Bom, vamos falar aí sobre o nosso estádio. Isso mesmo, nação. Ontem, Rodolfo Landim aí mostrou o projeto do estádio e ficou maravilhoso, maravilhoso. E o Flamengo aí espera arrecadar aí com o estádio, vai gastar algo em torno de 1.925 milhões, e o Flamengo espera aí arrecadar para a construção do estádio algo em torno de 2,5 milhões. E aí foi colocado o cronograma do que o Flamengo pretende conseguir. Name rights, 1,5 milhão em 20 anos, por 20 anos. Venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, 187 milhões de reais que o Flamengo espera alcançar.
Venda antecipada de 5 mil cadeiras por 5 anos, 183 milhões. Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, 100 milhões. Potencial construtivo da Gávea, que inclusive segunda-feira o Eduardo Paes, o prefeito, estará lá na Gávea para assinar esse potencial construtivo, 497 milhões de reais. O Flamengo, com isso tudo aí, espera alcançar algo em torno de 2 bilhões e meio de reais, suficiente para construir o estádio e ainda sobrar uma rebarba. O estádio do Flamengo aí terá 60 metros de altura, isso que o arquiteto lá fez, está planejando. É no estilo aí do Borussia Dortmund mesmo, aquele caldeirão, inclinado mesmo. E terá aí uma coisa interessante. No setor visitante, a acústica vai ser baixa, para não fazer nenhum barulho aí, diminuir o barulho da arquibancada dos visitantes. E o Flamengo aí vai fazer algo ensurdecedor, isso mesmo. Bom, no modelo que foi apresentado, terá aí 27 elevadores, 16 rampas integradas para o acesso interno, algo aproximadamente de 78 mil lugares. Destes, 24 mil será aí para setores populares. E as obras aí, lembrando, o projeto foi passado por Rodolfo Landim e Rodrigo Duche. Se o Rodrigo Duche ganhar, a data aí está marcada para a entrega do estádio dia 15 de novembro de 2029. E o Flamengo espera aí arrecadar no jogo de estreia, né, na inauguração do Maracanã, algo em torno de 60 milhões de reais. Uma coisa é certa, Rodolfo Landim tem todos os defeitos aí na frente da presidência do Flamengo. O amadorismo, a proteção em Marcos Braz, as tomadas de decisões muitas das vezes erradas e tudo mais. Mas ninguém pode falar que ele é um péssimo administrador. A sua empresa foi aí alta, grande. Ele soube gerir isso. Isso a gente não pode falar. O Flamengo com ele realmente chegou em outro patamar em termos financeiros e até mesmo desportivo. Poderia ter sido mais, mas o amadorismo e algumas tomadas de decisões erradas fizeram com que o Flamengo, aí, no decorrer de alguns anos, passasse sempre sufoco e não tendo o planejamento adequado, temporada via temporada. Esta é a grande verdade. Mas assim, uma coisa é certa, ele sabe fazer, ele sabe administrar. Vamos esperar aí para ver o futuro presidente do Flamengo, o que vai arrumar. O certo é, o projeto ficou maravilhoso. E aí é uma bomba. Os demais candidatos, se não for o Duches, que foi eleito, porque aí esse projeto vem do Duches, Maurício Gomes de Matos e BAP vão ter que fazer um projeto melhor ou igual a esse aí. A bomba foi lançada no colo dos candidatos. Agora é esperar. Falando em candidatos, em eleição, o Flamengo aí rodou uma nova pesquisa, onde o BAP vem liderando a intenção aí para ser presidente. Rodrigo Duche está em segundo lugar, porém tem um maior índice de rejeição. E Maurício Gomes de Matos está em terceiro. Isso é só uma projeção. O que vai ser definido mesmo é no dia 9. E só espero que quem for vencedor possa fazer o melhor para o Flamengo nesses próximos 3 anos. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, nação, essa data de hoje é muito especial. Nessa data, o Flamengo, há 5 anos atrás, estava conseguindo a sua segunda Libertadores da América. E aí a gente tem que parabenizar. Independente ou não, se foi feito um trabalho ou não, temos que parabenizar Abel Braga, que pegou a fase de grupos aí
bem ou mal, classificou o Flamengo para as oitavas, aonde Jorge Jesus, quando foi contratado, deu a sequência. E aí o resto é história, todo mundo sabe. Mas vamos relembrar aí, né, essa fases aí, essa Libertadores da América do Flamengo. O Flamengo pegou um grupo que tinha o San José, a LDU e o Peñarol. O Flamengo estreou na Libertadores em 19, no dia 5/3, vencendo o São José da Bolívia por 2-1, lá na Bolívia. Depois venceu a LDU 3-1 no Maracanã no dia 13/3. No dia 3/4, perdemos para o Peñarol. Gabriel Barbosa aí foi expulso no Maracanã por 1-0. No jogo, no dia 11/4, tivemos aí o jogo de volta na fase de grupos. O Flamengo meteu 6-1 no São José, no San José. No dia 24/4, perdemos de 2-1 para a LDU. E no dia 8/5, o jogo onde o Flamengo perdeu um gol atrás do outro. E se perdesse aquela partida e a LDU ganhasse do São José, o Flamengo ficaria fora da Libertadores. O Flamengo tinha que vencer ou empatar. Fazendo isso, se classificava. E foi o que aconteceu. O Flamengo empatou em 0-0 com o Peñarol. Terminou a fase de grupos com 10 pontos. Inclusive o segundo e o terceiro colocado também. O que definiu aí a classificação do Flamengo para a primeira colocação foi o saldo de gols, que o Flamengo terminou com 6 gols, a LDU com 4 e o Peñarol com 2. Nessa situação, o Flamengo passou em primeiro e pegou o Emelec. O jogo aconteceu aí... agora eu não coloquei a data. Desculpa, gente, da data aqui eu me perdi. O jogo de ida teve a estreia do Jorge Jesus no comando do Flamengo. Primeiro jogo do português na Libertadores. E aí ele fez aquele desastre com a escalação. Colocou o Rafinha na frente, uma bagunça só. E o Flamengo perdeu de 2-0. E nesse jogo também, para a gente se lembrar aí, teve a grave lesão do Diego Ribas. Para muitos, com essa trágica lesão, o Flamengo conseguiu se acertar no decorrer da temporada. E o Diego retornaria contra o Grêmio no Maracanã. Para muitos, ali foi o ponto-chave onde o Flamengo conseguiu acertar. No jogo da volta, o Flamengo ganhou de 2-0, com 2 gols do Gabriel Barbosa. E foi para os pênaltis. Nos pênaltis aí vencemos por 4-2, classificando para as quartas de final. As quartas de final, o jogo de ida contra o Internacional. O jogo aconteceu no dia 21 de agosto. E o Flamengo ganhou de 2-0 no Maracanã, com 2 gols de Bruno Henrique. O jogo de volta, no dia 28 de agosto, 1-1 no Beira-Rio, Flamengo e Internacional. E o gol aí que classificou, que matou o Internacional, foi do Gabriel Barbosa. No dia 2/10, foi o primeiro jogo da semifinal. Flamengo, Grêmio e Flamengo, 1-1 na Arena do Grêmio. O gol marcado aí pelo Bruno Henrique. E o Flamengo aí teve vários gols anulados e tudo mais pelo VAR. No jogo da volta, 23/10, aquele chocolate aonde o Flamengo, com a frase do Jorge Jesus, 5-1, 5-0 no Grêmio. Fora o baile. Os gols foram marcados por Bruno Henrique no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo, Gabriel Barbosa. Depois um outro de pênalti do Gabriel Barbosa. Pablo Mari e Rodrigo Caio fechou a tampa do caixão. Fala-se nesse jogo que o time do Grêmio pediu para o Flamengo tirar o pé, porque senão seria pior ainda. Para muitos, o maior jogo de uma Libertadores da América foi esse jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, onde o Flamengo meteu 5-0.
mostrando a superioridade que ali estava sendo construída naquele ano de 2019, passando o trator por cima de praticamente todos os adversários. E aí, a grande final no dia 23 de novembro. Um sufoco, Borré faz o primeiro gol e o Flamengo aí até os 80, 85 minutos do segundo tempo estava perdendo o título. Aonde numa boa jogada entre Bruno Henrique, Arrascaeta, Bruno Henrique, tocando para o Gabriel Barbosa fazer o gol do empate, e já no finalzinho onde a torcida estava em êxtase, comemorando o gol do Gabriel Barbosa, Diego dá aquele chutão para frente, a zaga do River Plate tromba, bate cabeça, a bola sobra para o Gabriel Barbosa e o Flamengo faz aí o segundo gol, nos dando o título. Esse título há 38 anos era esperado. No dia 23/11 de 2019, esse título vem para coroar um ano mágico, 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 mágico do Flamengo. O elenco, aí a gente tem que falar, a gente não pode esquecer. Aquele elenco de 2029. Goleiros, Diego Alves, César e Gabriel Batista. Os zagueiros, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Tuller, Rodolfo, Dantas, Rafael Santos e Léo Duarte. Os laterais direito, Pará, Rafinha, Rodinei e João Lucas. Os laterais esquerdos, Felipe Luiz, René e Miguel Trauco. Os volantes, o Ilharão, Gerson, Pires da Mota, Vinícius Souza, o Vinição, Hugo Moura, Cuejá e Ronaldo. Os meias, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, eu esqueci o Gerson como volante, Diego e Pepe e Renier. E os atacantes, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Vitinho, Berrio, Lincoln, Lucas Silva e Vitor Gabriel. E na Libertadores o Flamengo teve aí 2 treinadores, Abel Braga, que ficou a fase de grupos inteira, e Jorge Jesus. Esse foi o elenco que nos deu a segunda Libertadores da América, justamente nesse dia 23 de novembro. Aquela competição, Gabriel Barbosa terminou como artilheiro com 12 gols e Bruno Henrique o melhor jogador da América daquele ano. Para a gente finalizar o vídeo, a Europa aí falando muito em 3 jogadores do Flamengo. E esses 3 o Flamengo pode correr o risco de perder de imediato nessa janela de transferência de janeiro. A Juventus da Itália querendo o Léo Ortiz, no primeiro momento se assustou com a pedida do Flamengo pelo jogador. O Flamengo pediu algo em torno aí de 16 milhões de euros. Assustou, mas pretende voltar a negociar, porque só foi feita uma sondagem em janeiro. Vai voltar, vai sim conversar com o Flamengo. Fabrício Bruno, o Rennes o quer e o jogador quer sair do Flamengo. E a briga boa aí que está acontecendo pelo lateral direito Wesley. Barcelona, Chelsea, Manchester United querendo o atleta. Vamos aguardar para a gente ver. Você não é inscrito ainda no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir à vontade, só clicar no botão se inscrever. Que estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.